adoram a Deus. Glória a Jesus, né? Isaías, no capítulo 6, ele viu, né, os querubins louvando a Deus e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Glórias a Deus. E é algo constante, né? Que aqueles querubins ficam ali. Glórias a Deus. Alguém pode pensar que é uma coisa mecânica, né? Não. Por que não? Porque Deus, o Senhor nosso Deus, deu aos anjos o livre-arbítrio também, né? Tanto é que Satanás, ali aquele querubim ungido, né, que se tornou Satanás, porque se engrandeceu no seu coração e quis ser igual a Deus e fazer um trono acima do de Deus. E nós sabemos o que aconteceu: foi derribado por terra e levou consigo um terço dos anjos. Então isso mostra claramente que os anjos que foram após Satanás escolheram isso, né? E com certeza ele deve ter transmitido seus pensamentos revolucionários, né, aos demais anjos, aos outros também, mas um terço deles aceitou, né, e após aquela rebelião. Então os anjos, irmãos, eles são também dotados de escolha, de pensamento, também são, né? Eles, creio eu, que eles não devem ter o sentimento humano que nós temos, né? Estão numa esfera espiritual, mas inteligência e poder de decisão, e quando recebem a ordem de Deus, eles cumprem, literalmente, e eles têm prazer de adorar a Deus, né? Então, são os anjos eleitos, que a Bíblia diz, anjos eleitos. Eleitos por quê? Porque eles, lá no passado, não deram ouvido a Satanás, preferiram ficar com Deus, né? E um terço dos anjos foram após Satanás. Então nós vemos que eles têm livre-arbítrio e eles adoram a Deus espontaneamente. Pode ser que alguém pense que aquilo é uma coisa robótica, né? Repetindo santo, 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 e fica ali, né? Foram feitos como se fossem uns robôs, não, nada disso. Eles adoram a Deus porque eles têm prazer nisso, né? Glórias a Deus. Então, irmãos, aqueles anjos adoram a Deus, e nós também fomos criados para isto, né? Para adorar a Deus. Até a natureza, os pássaros, né? Os animais, eles também emitem no seu som, principalmente os pássaros, né? Bem notório isso, se nós prestarmos atenção com bastante, né, vamos dizer assim, inclinação a perceber como é que os pássaros cantam. Se nós observarmos com atenção, nós vamos ver que os pássaros também louvam a Deus nos seus cânticos. Louvado seja Deus. Não sei se os irmãos já repararam, mas quando os pássaros cantam, a gente se alegra, né? Não sente bem? Os irmãos já pararam para perceber isso? O pássaro para, né? Pousa perto da casa da gente, começa a cantar, a gente gosta, não é isso? Né, irmãs? É bonito, né? Eu moro no último andar, lá no prédio, de vez em quando passa uns bem-te-vi lá, e eles estão ali cantando, a gente ouve, né? Fica alegre de vez cantando, as maritacas também, apesar que elas zoam os ouvidos da gente, né? Mas é gostoso ouvir as maritacas cantando, né? Então todos os pássaros são assim, né? Por quê? Porque o canto dos pássaros é algo que se volta para Deus, né? Os seus cantos diversos. Assim também os anjos, né, louvam a Deus, e nós fomos feitos também para louvar a Deus, né? De uma forma semelhante a Deus, no sentido de que nós temos o raciocínio, né? Nós temos os sentimentos e devemos prestar a Deus o devido louvor. O que é o devido louvor? É o louvor que vem do fundo do coração. Esse é o devido louvor. Louvado seja Deus. Não é cantar bonito e nem gravar um CD, não. Então, um devido louvor. Gravei lá no AMK, não é isso. Isso aí, Deus não está nem atenção para esse tipo de louvor comercial, né? Apesar que alguns não são comerciais, são inspirados por Deus. Mas a questão comercial Deus não atenta.
Mas o perfeito louvor, irmãos, independe de qualidade de voz, de impostação de voz, de qualidade de som, se tem 8 canais, 16 canais, 50 canais, 1000 canais, isso aí não importa, porque o que vale para Deus é o perfeito louvor, aquele que vem do coração, em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Por isso o Senhor disse para a mulher samaritana: é chegada a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém, irmão? Glórias a Deus. Isso é importante, prestar atenção nesse detalhe. Tem que ser em espírito e em verdade. Glórias a Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós vemos que o povo de Israel saiu do propósito de Deus, e Deus mostrou a idolatria. Isso nós vimos semana passada, né? A idolatria aos deuses estranhos. As mulheres se tornaram idólatras, choravam por Tamuz, que era o deus voltado para, né, a fertilidade, para os benefícios humanos, né? E a idolatria, cheiravam os ramos, né? Vocês já viram aí, os católicos aí tem aqueles ramos, né, que eles usam aí para engrandecer os deuses deles. Isso é coisa antiga, né? Aqui diz que eles chegavam, traziam o ramo até o nariz. Deus cita aqui no versículo, capítulo 8, versículo 17, quer dizer, era um ritual que era feito, né? Pegavam um ramo em adoração àquele ídolo e cheiravam, né? Uma coisa desse tipo, como se fazem por aí, coloca rosa, coloca vela, coloca as coisas para fazer as suas oferendas aos seus deuses, né? E naquele tempo também não era diferente, e o povo de Israel entrou por esse caminho. Triste, né, irmão? Deixar o Deus verdadeiro por um Deus a qual, lá no Salmo 115 diz: tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, pés andam, pés tem, mas não andam, som nenhum sai da sua garganta. Então, porque deuses não são, né? São criados pelo homem, e Satanás inflama esse sentimento idolátrico, porque a idolatria é uma operação satânica na vida do homem, e a idolatria pode levar o homem a idolatrar tanto um outro ser humano como alguma coisa dessa terra, né? Até um grupo, né? Um grupo a qual ele pertence, seja ele de que tipo for, também aos ídolos que são criados por Satanás, né? Inspirados por Satanás, e os homens criam. Mas por isso o salmista no Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória. Glórias a Deus, porque nós servimos a um Deus vivo. Amém, irmão? Glórias a Deus, a um Deus vivo. Então, irmãos, como Deus vivo, Ele é o Deus de justiça. E o povo de Israel, irmãos, saiu completamente do plano de Deus. E por isso Deus estava permitindo essas coisas acontecerem. E como nós vimos semana passada, Ezequiel teve a sua primeira visão, Deus mostrando para ele, né, que a sua aliança ainda estava de pé. Aquela mesma aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, confirmou com Moisés, trazendo aqueles utensílios da casa de Deus, tudo figura das coisas que estão no céu, né? Nós já vimos isso, tudo aquilo que Deus mandou Moisés fazer, né, e foi feito pelos artífices, tudo aquilo são símbolos das coisas que estão no céu. Todos aqueles utensílios, inclusive a arca de Deus, que é o símbolo da aliança de Deus com o povo de Israel, é a garantia da presença de Deus no meio do povo. Louvado seja Deus. E Deus mostrou na primeira visão essa realidade, através daquela visão, né? E a arca foi feita simbolizando aquilo que Ezequiel viu, né? Foi feita a arca falando da aliança, e por isso Deus mostrou aqueles querubins, né? Então, irmãos, nós encontramos que nosso Deus, Ele é um Deus justo. Ele se manteve fiel ao povo de Israel, só que o povo de Israel não estava fiel a Ele, e por isso, irmão, Deus teve que eliminar
2/3 do povo de Israel, e só foi poupado 1/3. Os irmãos observarem a leitura, tanto de Jeremias, como nós já vimos mês passado, né? Tanto de Jeremias como aqui em Ezequiel, no livro de Ezequiel, deixa entender claramente que 2/3 do povo de Israel pereceu, e apenas 1/3 foi o que foi poupado as suas vidas, né? No qual foram aqueles que foram levados para o cativeiro, mais ou menos 1/3 do povo. 2/3 pereceram pela espada, pela fome, né? E consequentemente veio a peste, né? Também morreram. Os que fugiram acabaram morrendo pela peste, e os que ficaram, uma parte foi de fome, outra parte pela espada, e os que foram levados cativos foi para o bem deles, né? Para o bem deles, para que não perecesse. Tudo isso por quê, irmão? Porque nosso Deus é justo. E o nosso Deus, irmão, tinha um plano com o povo de Israel. E esse plano, irmão, estava indo por água abaixo. Isso é a grande verdade. Porque o pecado, com o passar do tempo, se Deus não intervém, o pecado daqueles 2/3 iria acabar contaminando o restante. Por isso Deus permitiu, irmão, essa invasão, para que fosse exterminada, né, aqueles que não tinham mais conserto. E Deus mandou profetas pregarem de madrugada, né, acordavam bem cedo e pregavam nas praças, nas sinagogas, no templo. Tudo isso Deus fez durante bastante tempo, mas não adiantou. E nós encontramos, irmãos, no capítulo 9, Deus, como diz, né, decretando naquele momento a destruição. Porque, como eu disse para os irmãos, o livro de Ezequiel foi escrito no mesmo tempo em que foi escrito o livro de Jeremias. Só que Jeremias estava em Jerusalém e Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia, naquela primeira leva, a qual foi Daniel, seus 3 companheiros, Ezequiel e uma quantidade enorme de judeus, né? Segundo alguns estudiosos, né, tirado de escritos judaicos, só da primeira leva foi 10.000 judeus levados, né, em cativeiro para a Babilônia, e dentre eles estava Daniel e seus companheiros, e também Ezequiel, né? E com isto Deus começou a mostrar para Ezequiel o que iria acontecer com a cidade. Enquanto Ezequiel estava aqui no cativeiro, né, junto ao rio Quebar, quer dizer, uma cidade, então, possivelmente uma cidade próxima de Babilônia, mas que era perto do rio. Ali eles ficaram, esse grupo, que foi no caso Ezequiel e alguns dos anciões, uma parte do povo ficou ali, né? Enquanto isso as coisas estavam acontecendo lá em Jerusalém, né? Os profetas pregando, anunciando, Jeremias acontecendo tudo aquilo que nós vemos escrito no livro de Jeremias, e as coisas estavam acontecendo lá, e Deus mostrando para Ezequiel aqui, né, do outro lado, que a destruição estava decretada, e aqui foi decretada no capítulo 9, ele registra essa decretação, porque, irmão, quando Deus decreta algo, é irrevogável. A Bíblia diz que Deus é longânimo para convosco, né, não querendo que alguns se percam, e por isso, irmão, Deus deu um tempo suficiente para que a humanidade ouvisse a palavra, né? Nós, irmãos, a igreja do Senhor, sabemos que o dia e hora ninguém sabe do arrebatamento, sabemos que Deus já decretou o dia, nós não sabemos quando é, mas uma coisa é certa: Deus, pela sua presciência, já estabeleceu um dia, dando total condição, né, para que os homens ouçam a palavra, e dando também, irmão, oportunidade para aqueles que já conhecem a palavra, mas ficam duvidosos, ficam titubeando entre 2 caminhos, ficam, né, como aquele que estava, a semente que caiu no meio dos espinhos, caiu no meio dos pedregais. Deus está dando oportunidade, Deus está falando, Deus está avisando, e é o que nós estamos vivendo hoje, né, irmão? Os últimos momentos da igreja na face da terra,
O tempo está se findando, as coisas estão acontecendo no mundo, irmão, para a chegada do anticristo. E antes que ele assuma, a igreja será arrebatada, né? Então as coisas estão caminhando para isto. E já estão acontecendo coisas nesse mundo, irmão, que mostra claramente que Jesus está voltando, né? Então está aí, de um lado, né, Israel sendo isolado, né, os países que davam apoio a Israel, como Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, foi saindo um por um, irmão. E o último que estava dando apoio a Israel era os Estados Unidos, e já saiu também, né? Já está deixando de lado, já está deixando Israel sozinho, né? Então, irmão, Israel está se vendo sozinho, né? E agora, irmão, piorou, porque antes Israel tinha que ficar de olho no Irã, agora já entrou a Turquia na história, e já duas frentes para eles tomarem conta, né? Ficar vigiando. Então a coisa está apertando para Israel, e os Estados Unidos já está deixando claro que o apoio está diminuindo. Olha só, irmão, cumprimento da palavra. Israel sozinha, né? Durante a grande tribulação, o povo de Israel estará sozinho, né? Isso aí é claro na palavra de Deus. Se nós fizermos um estudo escatológico do livro de Apocalipse, nós vamos ver que isso é verdade, e é o que está acontecendo. Outra coisa, irmão, que está acontecendo, o globalismo está cada vez crescendo mais, né? Até os religiosos já estão se juntando, todas as religiões, né, para que cheguem ao ponto de fazer uma religião só. É isso. Esse Papa que está aí está fazendo esse movimento no mundo para unir todas as religiões. Já está marcado para março do ano que vem um encontro de todas as religiões para fecharem uma união, né? E todas as religiões estão indo, irmão. Só está faltando o Islã que ainda está resistindo ainda, né? O resto, até o mundo evangélico, ou podemos dizer os evangélicos do mundo, já estão aceitando também o ecumenismo. Não se engana não, os evangélicos lá da Europa estão tudo aceitando, né? Achando que é isso mesmo. Não, tem que, né, novos tempos, como eles dizem, né? Então, no mundo religioso, a coisa está caminhando para uma religião só. Na política está tudo caminhando para um governo único. Então as coisas estão acontecendo, irmão, né? Por trás dos panos as coisas estão andando, não estão paradas não. Por quê? Porque a palavra de Deus tem que se cumprir, irmão, tem que se cumprir. E quando chegar perto, né, do homem do pecado, né, Satanás, que nesse momento ele está, né, como lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, dizendo que ele iria se manifestar, ele já está se manifestando no mundo. Por trás dos bastidores é claro, claríssimo para quem está estudando a palavra, para quem está procurando, né, entendimento e recebe de Deus o esclarecimento, né, da palavra e das coisas que estão acontecendo, irmão, está vendo que as coisas estão fechando para isso aí, né? Para de uma hora para outra, irmão, esse mundo chegar ao ponto de um governo único, de uma religião única, e isso está acontecendo. Mas antes, como diz o apóstolo São Paulo lá em 2 Tessalonicenses, que antes do arrebatamento da igreja viria a apostasia e se manifestaria o homem do pecado. Então está aí, se manifestando. Não sabemos quem ele é, né? Pode, alguém diz que é aquele lá da França, né, o Macron, pode ser ele, como pode não ser, pode ser que ele seja um dos que estão preparando o caminho para o anticristo, mas uma coisa é certa, as coisas estão se movimentando, as coisas estão acontecendo, estão conduzindo, né, para um governo único. Lá na Europa estão juntando todos os exércitos de todos os países, né? Já tem 3 países já com seus exércitos como sendo um exército só, e a coisa está acontecendo, irmão, está acontecendo. E assim como foi mostrado para Daniel, o pé da estátua tinha 10 dedos, né, que é aquele pé da estátua, fala do governo do anticristo, né, ferro misturado com barro, e os pés são 10 dedos, 5 em cada pé, não é isso? E está ali, irmãos, estão fechando um bloco de 10 blocos econômicos no mundo, né? Então, irmãos, veio
que a coisa está acontecendo, as profecias estão caminhando para o seu cumprimento. Jesus está voltando. Ele disse: olhai para a figueira e para as outras árvores, e quando essas coisas acontecerem, levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. Jesus está voltando, irmão. Glórias a Deus, aleluia. Falta muito pouco, aleluia. Irmãos, e o que é o estopim disso tudo, da grande tribulação? É o que Paulo diz, fala de memória, no versículo 8 ou 9, ele diz assim: a única que o impede, até que do meio seja tirado, aleluia, e aí será revelado o iníquo. Então, irmão, basta a igreja ser arrebatada, aleluia, e será revelado, aleluia, ao mundo o seu novo líder. Mas nós estaremos seguindo o líder dos líderes, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, o nosso líder é Jesus, amém, irmão? E nós vamos subir com ele, porque ele mesmo disse: voltarei e vos levarei para mim mesmo, aonde eu estiver, estejais vós também. Por isso ele disse: não se turbe o vosso coração, né? Está lá em João capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração. Então não é para a gente se turbar, irmão. Tem muito crente aí que foi atrás, né, de umas ideologias aí, porque isso não é doutrina, é ideologia, né? Porque doutrina é o que está escrito na Bíblia, numa ideologia do pós-tribulacionismo, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Esses, irmãos, têm motivos sobejos para se turbar, mas a igreja que confia no Senhor, que conhece a palavra de Deus, está afirmado naquilo que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Então nós não estamos turbados não, irmão. Pode acontecer o que acontecer, pode ter levante, rumores de guerra, terremotos acontecendo, porque a igreja vai passar pelo princípio de dores, não é as dores da grande tribulação, o princípio de dores a igreja vai passar, porque nós vamos ouvir falar de guerra, ainda vai ter muita coisa acontecendo no mundo, aleluia. Mas uma coisa é certa: antes, aleluia, de começar a grande tribulação, o Senhor vai arrebatar a sua igreja, e é isso que nós aguardamos. Nós não aguardamos o anticristo, nós não estamos, aleluia, como alguns evangélicos por aí, que estão estocando armas, estocando alimentos, né, preparando cabanas lá na Amazônia, cabanas lá nas florestas, né, lá nas savanas lá da África, ou então no subsolo, os bunkers. Nós não estamos preparando, meus queridos irmãos, nossa munição, aleluia, não. A nossa munição é o azeite que o Senhor, aleluia, nos manda ter, a reserva de azeite. É isso que nós temos que estocar, amém, irmão? Aleluia. Arroz, feijão, a gente estoca por um mês, faz as compras, bota em casa, acabou, aleluia. Ninguém está estocando esperando a grande tribulação, não. Nós estamos estocando é azeite, o azeite do céu. Quem aqui está estocando azeite do céu na parede? Glórias a Deus, aleluia. Mas, irmãos, aqui o Senhor diz para Ezequiel, mostra para ele, quando Deus bateu o martelo, deu basta para o povo de Israel. E é nesse capítulo 9. Primeiro ele diz que viu, irmãos. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Glórias a Deus. Intendente fala de administrador, controlador. Quem são esses intendentes? Entende-se, irmãos, que esses intendentes são anjos que guardavam a cidade de Jerusalém, porque a Bíblia diz: não dormitará o guarda de Israel. Amém, irmão? Então o povo de Israel tem a proteção de Deus. A Bíblia diz que o arcanjo Miguel, deixa bem claro isso, que o arcanjo Miguel é aquele que guarda o povo de Israel nas guerras, né? Quando Israel guerreia, o arcanjo Miguel vai na frente. Isso aí é algo que está, né, entre os judeus, esse ensinamento. E é verdade, né? Porque lá no livro de Daniel, no capítulo, se não fala a memória, no 11 ou no 12, diz, e Miguel, capítulo 12, Miguel se levantará pelo teu povo. Então está lá deixando claro que o arcanjo Miguel é o que guarda o povo de Israel nas suas guerras. Glórias a Deus. E esses intendentes, irmãos, entende-se que são anjos que guardavam a cidade de Jerusalém. E Deus mandou chamar esses intendentes. Só que eles já vieram, irmão, com as armas
destruidoras na mão. É uma visão simbólica. Dizendo o que, irmãos? Que Deus já estava não só retirando a proteção daquela cidade, para quando Nabucodonosor viesse atacá-la, Deus não só iria tirar a proteção, como também esses mesmos anjos iriam cooperar na destruição. E Deus disse: chamai os intendentes. E eles vieram com as armas destruidoras. Só que na frente desses intendentes estava um homem vestido de linho, né? Um homem vestido de linho. Diz aqui no versículo 2: e eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão na sua cinta, e entraram e puseram junto do altar de bronze. Louvado seja Deus. Então, irmãos, homem vestido de linho. Vamos abrir lá em Daniel 6,12. Primeiro irmão que encontrar, leia, para nós entendermos, né, de quem está falando, quem é esse ser, o homem vestido de linho. Daniel, ele aparece também lá em Daniel 12,6. Quem encontrou, leia com voz alta, de preferência. Daniel 12,6. Não, é Daniel 12,6. Daniel 12,6. Livro do profeta Daniel 12,6. Amém. Irmão dela, leu 7. Versículo 7. Muito bem, glórias a Deus. Homem vestido de linho, glórias a Deus. Então esse mesmo personagem aparece em Daniel 12,6, né, e 7, glórias a Deus. A grande maioria dos estudiosos entende que esse homem vestido de linho é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque lá em Daniel capítulo 12,6, nós acabamos de ler, ele aparece ali, explica para Daniel as coisas futuras. Anjo não conhece as coisas futuras, só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Anjo não conhece. E por outro detalhe também, ele levantou a sua mão direita e esquerda ao céu e jurou por aquele que existe e vive eternamente, né? Quer dizer, que tudo aquilo seria cumprido. Então nós vemos que esse ser vestido de linho estava assumindo a responsabilidade de fazer cumprir aquilo que estava sendo revelado. Então não tem dúvida, né, irmão, de quem estava ali. Louvado seja Deus. É o mesmo lá do capítulo, o homem vestido de linho. Nós vemos essa expressão para mostrar que não é um anjo comum, não é um querubim, um anjo, arcanjo, um serafim, não. É um ser específico, né? Um homem vestido de linho. Então, lá no livro de Ezequiel, nós encontramos ele tendo que separar esse homem vestido de linho. Ele queria determinar quem não iria morrer
na invasão de Nabucodonosor, que já estava para acontecer, que é aquela invasão final, que realmente veio a destruição completa. Então, irmão, Deus nesse capítulo chama os intendentes, eles vêm com as armas destruidoras, e no meio deles estava um homem vestido de linho. Ele tinha um tinteiro na sua cinta, e com aquela pena, que ela precisava pena, né? Então ele foi marcando na testa, ele passou por toda Jerusalém e marcou na testa. Isso é simbólico, né, irmão? Assim como o anjo da morte lá no Egito, quando via a marca do sangue, passava por fora, não entrava na casa. Ali também aquelas pessoas foram marcadas, né? Aí já não tem nada a ver com o sangue, é uma marca que Deus colocou, dizendo: esse não morre, nem esse, nem esse, nem esse, nem esse. E por que Deus escolheu a esses? Nós vamos ver aqui. Glórias a Deus. Versículo 3: e a glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão em sua cinta, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Quem são aqueles que gemem? Aqueles que lamentavam, né? Louvado seja Deus, que suspiravam. Suspirava quer dizer lamentavam, né? Por que isto? Eram pessoas, irmãos, fiéis a Deus, que já não suportavam ver tanto pecado. Essa é a atitude de todo salvo. Ele tem a ojeriza do pecado, ele não participa do pecado. O pecado, irmão, para ele é algo que foge, né, à sua natureza. Por quê? Porque tem a natureza de Cristo, tem a mente de Cristo, tem o Espírito de Cristo. Amém, irmão? Então não tem prazer no pecado, né? E esses que suspiravam, que lamentavam. Os irmãos se lembram de de Ló, que quando foi para Sodoma, vendo o pecado daquele povo, ficava todo dia de manhã, levantava e ia lá para a porta da cidade, porque já não aguentava ver tanto pecado na frente dele, né? Então a Bíblia diz que o justo Ló, enfadado da vida dissoluta do povo de Sodoma e Gomorra, vivia na porta da cidade, aí ia para lá, né, porque não queria nem ver o que estava acontecendo, né? Não suportava tanto pecado, tanta iniquidade, tanta coisa. Então, irmãos, essa é a atitude do crente fiel. Quem tem o Espírito de Deus, irmão, não aprova o pecado, não aprova, né? Infelizmente, muitos estão passando a mão na cabeça do pecado no meio da igreja, mas os crentes fiéis, irmãos, não aceitam isso, não adianta. Querem contemporizar, querem, né, dar um jeitinho, querem, não, vamos aceitar, não, nós vamos dar uma força aqui, né? Mas, irmãos, nós temos que nos comportar como nosso Senhor Jesus Cristo, como Deus. A Bíblia diz: sede imitadores de Deus como filho amado. E como é que Deus faz, irmão? Deus ama o pecador, porque Deus quer que todos os homens se salvem, mas tem repulsa do pecado. Então, se alguém insiste no pecado, irmão, se alguém ama o pecado, e o que é pior, quer trazer o pecado, ainda convencer os outros do pecado, irmão, não deve ser aceito essas coisas, né? Vamos amar, mas não vamos aceitar o pecado, porque o pecado, irmão, é algo que a igreja não aceita, né? Não adianta. A igreja, na presença de Deus, irmão, aquele que está na presença de Deus, ele não, vamos dizer assim, não comunga com o pecado, né? Não faz parte do nosso... mas irmão, aqui todo mundo é perfeito? Não. O apóstolo São João diz: filhinho, não pequeis, mas se pecar, nós temos um fiel advogado. Então nós estamos na luta, nós estamos rejeitando o pecado. Mas irmão falhou, mas
pediu perdão, se arrependeu e continua na caminhada. Mas aqueles que amam o pecado, que insistem no pecado, e quer trazer o pecado para dentro, ainda quer convencer os outros do pecado, irmão, não, isso a igreja não aceita. Amém, irmão? Não aceita, não adianta. Irmão, mas nós estamos no século 21, a igreja não tem nada a ver com o século 20, 21, 22, ou século 14, século 15. A igreja sempre foi a mesma, porque a igreja não está presa, meus queridos irmãos, ao tempo. A igreja tem que ser a mesma. Como era no tempo da igreja primitiva, nós devemos ser hoje também. Amém, irmãos? Não concordam? Não tem mudança, porque Deus é o mesmo, o Filho de Deus é o mesmo, Jesus Cristo, e o Espírito Santo é o mesmo. Glória a Deus. Não tem esse negócio de século 20, século 19, século 18, nada disso, irmão. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus, e ele foi bem claro, usando o apóstolo São Paulo, aleluia, quando ele disse: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então pode ser o século 20, podemos até chegar no século 22, o ano 2030, mas a palavra é a mesma, aleluia, sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém, irmão? Isso vale para o tempo dos apóstolos e é para hoje também. Glórias a Deus. Então os tempos mudam, mas Jesus não mudou, né? Glórias a Deus. Então marca com a testa a voz que saiu do meio dos querubins, quer dizer, era o Pai, falou com aquele que estava com o tinteiro, marca na testa todos aqueles que suspiram por Jerusalém, todos aqueles que gemem, já não suporta mais de tanto pecado, e eles foram marcando, né? E a Bíblia diz que quando ele terminou, aqui no versículo 11, diz o seguinte: eis que o homem que estava vestido de linho, cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta, quer dizer, respondendo aquele que mandou, né? Ele marcou na testa os que gemem por Jerusalém, trazendo a resposta dizendo: fiz como me mandaste. Estava feito. Glórias a Deus. Então nesse capítulo, irmão, nós vemos a decretação de Deus. Chega. Chamou os intendentes, os anjos que guardavam, já vieram com a espada, com as armas destruidoras, não sei se é bem espada, mas armas destruidoras. Mandou o homem vestido de linho que anotasse na testa uma marca todos aqueles que seriam livres da morte, aqueles que eram fiéis a Deus, e decretou a destruição, irmão. Coisa terrível, né? Então é o basta de Deus. Muito triste isso, né, irmão? Muito triste isso. E em breve isso vai acontecer novamente, com o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, irmão, é o basta de Deus a este mundo. Basta. Porque quando vier a grande tribulação, irmão, é o ajuste de Deus. A Bíblia chama a grande tribulação, né? É o dia terrível do Senhor, dia de vingança, dia de castigo, de juízo. E quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós encontramos coisas terríveis que vão acontecer nesse mundo. Mas Deus tem dado oportunidade, mas Deus vai dar um basta. E qual é o basta? É a trombeta soando, encerrando a dispensação da graça. E quando a dispensação da graça acabar, irmão, é o basta de Deus. Agora é a hora do juízo. Coisa terrível, né? Muito bem. Glórias a Deus. Versículo 5. E aos outros disse, primeiro falou o homem vestido de linho, que marcasse na testa os que gemem, né? Por causa de todas as abominações que se cometem no meio da cidade, no meio dela. E aos outros, quer dizer, os outros 6, disse, e Ezequiel ouvindo eu: passai pela cidade após ele, quer dizer, depois que o homem vestido de linho marcasse os homens que gemiam por Jerusalém, ele mandou os outros seguir ele. Para quê? Aqueles que não foram marcados, aleluia, passai pelo meio da cidade após ele e ferir.
Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matais velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: contaminai a casa e enchei seus átrios de mortos. E saíram e feriram a cidade. Então essa visão, irmão, se cumpriu, né, quando o rei Nabucodonosor, com permissão de Deus, né, invadiu aquela cidade. Foi uma destruição tremenda, irmão, muita destruição, né? Mas os fiéis não morreram. Não morreram. Nós vimos, quando nós estudamos o livro de Jeremias, né, os irmãos que vieram nesses cultos vão se lembrar que quando Nabucodonosor entrou na cidade de Jerusalém, ele chamou o capitão da guarda e mandou que ele fosse até o calabouço. Ele disse: vai até o calabouço, e lá tem um homem chamado Jeremias. Tira ele do calabouço e faz tudo o que ele te disser. Quem se lembra disso, dessa passagem? Então, Deus guardou, na hora da invasão, aqueles que eram fiéis ao Senhor. Então Deus guarda os fiéis, irmão. Os irmãos se lembram quando Abraão, Deus mandou 3 personagens na casa de Abraão, e comeram, beberam. Deus reiterou a promessa de um filho para Abraão, e 2 daqueles homens, que no caso eram anjos, né, foram em direção à cidade de Sodoma e Gomorra. Um ficou. E Abraão, naquela conversa, né, reconhecendo quem era, ele disse: se houver 50 justos, os irmãos se lembram, né, foi baixando até 10. E se houver 10 justos? Ele disse: se tiver 10 justos, não destruirei a cidade por amor dos 10. E Abraão disse: não faria justiça o juiz de toda a terra? Coisa tremenda isso, né, irmão? Abraão sabia que estava falando com aquele que é o juiz de toda a terra. Quem é o juiz de toda a terra? Jesus. Os irmãos se lembram que Jesus disse: ao Filho entregou todo o juízo, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E Abraão disse: não farei justiça o juiz de toda a terra? Ele disse: não, se houvesse 10 justos, não destruirei. E foi embora. Só tinha um, né? Mas Deus só destruiu Sodoma e Gomorra quando tirou o justo de lá, né? O justo foi tirado, aí veio a destruição. O nosso Deus, irmão, ele trabalha por padrão. Nosso Deus tem um padrão, um modo de fazer as coisas, né? Então assim foi no dilúvio, quando guardou Noé e sua família e destruiu os demais. Assim foi também com a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus tirou o justo, o único que tinha, né? Que se tivesse mais, Deus ia tirar mais, mas só tinha um, e derramou o seu juízo. E assim vai ser também, irmãos. Antes que venha o juízo de Deus, Deus vai retirar a sua igreja. Por isso o Senhor disse: será como no dia de Noé: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então, o mundo está aí, comendo, bebendo, casando, dando em casamento, quer dizer, as coisas estão... segue seu curso, né? Mas até o dia que Noé entrou na arca, quer dizer, até o dia que a igreja foi arrebatada. Jesus é a nossa arca, amém, irmão? Aí fechou-se a porta da arca, quer dizer, vai se fechar a porta da graça, e aí, irmão, vem o dilúvio sobre este mundo. Não o dilúvio de água, mas de fogo, de juízo de Deus. Então, assim como também foi nos dias de Ló, né? Comiam, casavam, plantavam, edificavam,
até que quando Deus tirou a Ló. Quando tirou Ló da cidade, veio o juízo. Então a mesma coisa, Deus vai tirar a sua igreja e vai derramar o juízo sobre os homens ímpios. Louvado seja Deus. E por isso a igreja tem que lutar para subir, né, irmão? Está firme com Jesus, aguardando a sua vinda, porque é claro nas Escrituras que uma parte da igreja vai ficar, né? Infelizmente uma parte vai ficar. A virgem loucas, a virgem prudente, o joio e o trigo, a pesca, a qual, quando puxou a rede, separou os bons para o cesto e os ruins foram lançados fora. Lançado fora quer dizer devolvido para o mar, né? Então a simbologia é bem clara. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que quando puxa, traz todo tipo de peixe. Apocalipse 5. Com o seu sangue comprasse homem de todas as raças, tribos e nações. Então todo tipo de peixe. Quando puxa uma margem, os bons põem no cesto e os ruins lançados fora. Os peixes que não se comem se joga fora onde, irmão? De volta no mar. Os irmãos sabem que é assim, né? Já viu pescaria? Quando o peixe não serve, está muito difícil, devolve para o mar. Não é assim que se faz? E o mar simboliza o quê? O mundo, as multidões. Então é o que vai acontecer, irmão. Quando terminar a dispensação da graça, Deus vai puxar a rede. Os peixes bons, quer dizer, os crentes fiéis, os crentes que têm a reserva de azeite, estão com a lamparina acesa, esses vão para o cesto. Cesto simboliza o quê? Vão para o céu, vão. E os ruins? Devolvidos para o mar. Eles vão ficar por aí. Mas a igreja, irmão, aleluia, tem que estar ciente que Jesus está voltando para nós estarmos preparados. Amém, irmão? Preparando. Glórias a Deus. Então nós encontramos aqui, irmão, versículo 9. Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Eles achavam que Deus não estava vendo. Isso, irmão, é apostasia. E hoje, quando o apóstolo São Paulo diz que antes do arrebatamento da igreja viria a apostasia, é um alerta para nós, né, irmão? Não podemos entrar na apostasia. O que é apostasia, irmão? É achar que Deus não está vendo, que Deus não está se importando. As coisas acontecem, mas é um perigo isso. Por quê? Se não fala da memória no livro de Provérbios, né? Não separei esse versículo, mas devia ter separado, né? Diz o seguinte: por se tardar o juízo, né, o homem perde o temor, né? Simplificando, né? Quer dizer isso. O juízo não vir imediato, o homem perde o temor, né? Lógico que isso não é uma regra, isso é um ato, uma coisa que acontece, porque o crente fiel, irmão, ele não está aí, né, vamos dizer assim, sujeito ao juízo de Deus. Não, o crente está na presença de Deus, buscando o Senhor. Se ele erra, ele pede perdão e vai em frente. Ele não está, né, debaixo do juízo de Deus, porque a Bíblia diz isso, né? Que nós estamos debaixo da graça de Deus, não debaixo do juízo. Mas se o crente sai da presença de Deus, irmão, ele se coloca novamente debaixo do juízo de Deus. E o juízo de Deus, irmão, está sobre esse mundo e todos aqueles que não têm, né, temor de Deus, não têm, não tomam posse dessa grande salvação. Então eles dizem: o Senhor deixou a terra, quer dizer, apostasia. E é tempo, irmão, de apostasia. Tempos que muitos estão apostatando da fé. E apostatar da fé, irmão, não é só sair da igreja e não, foi para o mundão. Não, se esfriar na fé, deixar o primeiro amor. Isso é apostasia. Apostatar não é só ir embora, aí voltou para o mundo, aí está indo frequentando baile funk, está indo para as rodas de samba, liberou geral. Não. Apostatar, irmão, é
que está dentro do coração do crente, né? Se esvazia de Deus, perde o temor, aí vai na igreja, mas uma coisa mais social, mais de amizade, vem para a igreja porque gosta de estar, né? E tem ainda aquele temor ainda, mas já está, irmão, perdendo aquela essência, né, da presença de Deus na vida do crente. Por isso o Senhor disse para a igreja, eu falo de memória de mim, né, de Éfeso, né, tenho contra ti que deixasse a primeira caridade. Essa é a primeira caridade, irmão, que nós não podemos perder, aquele primeiro amor, aquela expectativa, né? Aleluia, aquele sentimento de que o Senhor está conosco, aquele sentimento, né? Aleluia, daquele coração ardente, a qual o fogo do Espírito Santo aquece os nossos corações, na verdade, sede de ler a palavra, sede de estar buscando o Senhor, está animado na obra. Glória a Deus, nós não podemos perder o primeiro amor, amém, irmão? Glória a Deus, não deixar o primeiro amor, senão o crente vira aquela coisa meio robótica, né? Está na igreja, mas também sai dali, né? Fica totalmente solto, né? Totalmente solto. Não, essas coisas não podem ser assim, né? Porque ser igreja quer dizer uma mudança de vida, um estilo novo de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Se as coisas velhas não estão passando na vida do crente, irmão, pode ter certeza que nada vai ser novo. Vai ser a mesma coisa, melhorou um pouquinho, né? Mas não vai sair dali. Então nós temos que crescer na graça, no conhecimento, e de graça em graça, de glória em glória, de fé em fé, andando para frente e para cima, porque é para lá que nós temos que andar, né, irmão? Que anda para trás, como diz alguns por aí, é caranguejo, né? Mas o crente não anda para trás, o crente anda para frente, olhando para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro, amém, irmão? Glórias a Deus, aleluia. Então temos que deixar, né, o pecado tão de perto nos rodeia. Então, irmão, aqui ele diz que o povo dizia: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Apostasia, né? Coisa terrível. Para nós encerrarmos, glórias a Deus. Aí o que Deus fez? Marcou na testa os que suspiram por Jerusalém. Glórias a Deus. E por que marcar nas testas? Isso tem uma simbologia espiritual, né, irmão? Rapidamente, para nós aproveitarmos 5 minutos, um irmão abra Apocalipse 7:3. Outro irmão abra Apocalipse 9:4. Então, um irmão leia Apocalipse 7:3. Encontrou, leia. E outro irmão leia Apocalipse 9:4. Glória a Deus. Apocalipse 9:4. Controlei, irmão. Muito bem. Apocalipse 13:16. E outro irmão leia Apocalipse 14:1. Encontrou, ler, irmão? Então vamos ver que tem um sentido espiritual essa questão do sinal na testa, né? Apocalipse 14:1. Glória a Deus. Apocalipse 20, versículo 4. Lê, irmão André. Apocalipse 24, 20, versículo 4.
Deus. Lê também o 22:4. Apocalipse 22:4. Glórias a Deus. Irmão, lá em Zacarias, no capítulo 14, tem uma referência, eu me lembrei agora. Vamos ver se eu acho aqui. Zacarias 14, louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Zacarias 14, tem uma referência sobre isso também. Glórias a Deus. Muito bem. Lá no final, irmão. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Depois a gente procura com calma, né, irmão? Me fugiu agora. No capítulo Malaquias 14, né? Diz que nas testas, né, escrito, tem uma referência sobre isso. Muito bem. Fica, irmãos, achando, depois me comunica. Para nós encerrarmos, já são 9:02, 9:03 por aí. Glórias a Deus. E por último, irmão, nesse capítulo, o homem vestido de linho disse: eis que o homem que estava vestido de linho, cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo: fiz como me mandaste. Louvado seja Deus. E assim, irmãos, Deus decretou a destruição daquela cidade. Glórias a Deus. Tudo isso por quê, irmão? Porque o povo de Israel não deu ouvido à voz de Deus. Glória a Jesus. E assim será, irmão, no encerramento da dispensação da graça. Durante a dispensação da graça, todo aquele que está em Cristo tem a marca, não a marca do tinteiro, mas a marca do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nós temos a marca, irmão. O crente está selado, por isso a Bíblia diz que nós fomos selados. Glórias a Deus. Então nós temos o selo de Deus. Aleluia. E o que é o selo de Deus, irmão? Está carimbado por Deus. Esse é de Cristo. Quem aqui tem o selo de Deus na sua vida? Estamos selados. Glórias a Deus. Aleluia. E em breve, irmão, os selados, os lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, louvado seja Deus, será levada. Aleluia. A destruição vem sobre esse mundo. Aleluia. Mas nós somos aqueles, como os 7.000 que não dobraram seu joelho a Baal, como aqueles que foram selados aqui na passagem de Ezequiel, aqueles que foram separados, louvado seja Deus. E encerra, irmão, lembrando aquilo que Jesus disse. Aleluia. Ele disse para os seus discípulos que em breve voltarei e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja Deus. Aleluia. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos. São 9:05, vamos encerrar. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Semana que vem nós vamos prosseguir. Glórias a Deus. A partir do capítulo 11. Glórias a Deus. Capítulo 11. Talvez até o 14. Do 11 ao 14, semana que vem. Vamos dar uma acelerada, né? Vamos ver se a gente consegue até o final do ano terminar. Louvado seja Deus, porque o ano que vem a Deus pertence, né, irmão? Ano que vem é ano que vem, né? Então tem que ir até o final desse ano. Glórias a Deus. Então vamos orar ao Senhor, né, irmão? Agradecendo. Quem está alegre porque na casa do Senhor? Aleluia. É bom aprender a palavra, né, irmão? Glórias a Deus, porque tudo isso aqui são figuras, né, para o nosso ensino. Glórias a Deus. Então vamos orar, irmão, para encerrar. Hoje tem a mini vigília, né? Os irmãos que puderem ficar, a mini vigília de 10
até a meia-noite. Os irmãos que puderem ficar, fiquem. Vamos orar um pouquinho. Quem não pode, não tem problema, nós vamos estar orando por você. Amém, irmão? Glórias a Deus. Mas o que puder, fique. É bom, né? Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Tua santa presença te agradecemos por estarmos, Senhor, aprendendo mais da Tua palavra. Pai amado, continua nos ensinando, continua nos preparando. Pai amado, a cada um de nós, para que nós venhamos a entender, Senhor, aleluia, a Tua vontade. E a Tua vontade é, Senhor Deus, que nós cresçamos cada vez mais na firmeza da fé, aleluia, firmados na rocha que é Cristo Jesus nosso Senhor. Deus amado e santo, nos despede em paz e segurança, nos concede uma noite de comunhão contigo. Os irmãos que não puderem ficar na minha vigília, levem paz e segurança, dá uma noite de comunhão contigo, uma noite de descanso, e que amanhã nos seus afazeres seja tudo abençoado, aleluia. E nós que vamos ficar, Senhor Deus, possamos receber mais de Ti, aleluia, porque, Senhor Deus, Tu és um Deus maravilhoso. Nos conduz aos nossos lares, nos dá um final de semana abençoado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E a vitória é nossa. E operando Deus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Está encerrado em nome de Jesus.